Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Segredos da Performance. Eu sou o William Correia, psicólogo esportivo. Aqui na nossa mesa nós temos o preparador físico, personal trainer Marcelo Santos, o nosso nutricionista esportivo, Rafael Gonçalves, e hoje, de forma mais que especial, tenho aqui ao meu lado o atleta profissional de MMA, Samuel Caveira, que vem aqui abrilhantar o nosso estúdio, o nosso podcast, para ajudar a gente a resolver um problema que é teu, um problema das pessoas que gostam de esporte, das pessoas que estão envolvidas com esporte. E hoje, claro, quero dar primeiro a palavra a ele, Samuel Caveira, saber a expectativa dele de não só vir aqui, pegar um pouquinho de conhecimento, mas trazer o conhecimento que é dele, da história dele, da vivência dele, para trazer aqui para a nossa mesa e ajudar alguém aí que está no esporte e que vai beber um pouquinho da experiência e dos conhecimentos dele também. Caveira, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo teu aceite e tenho certeza que vai ser muito rico aqui para a gente. Com certeza, doutor William. Primeiro, eu quero agradecer pela oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, hoje trocando essa ideia, compartilhando um pouco da minha vivência, que não é muita, mas eu espero que possa ajudar aí quem vai estar fazendo as perguntas. E vamos lá, vamos para cima. Algo novo desafio é comigo. Show de bola. Rafa e Marcelo, expectativa aí para esse episódio com participação especial? Expectativa boa, como sempre, expectativa alta. A gente gosta desse tipo de sensação, ainda mais tendo o Caveira aí com a gente, que vai auxiliar a gente nesse debate aí com a experiência que ele tem, que, como ele disse, é pouca, mas com certeza é algo muito grande, pela dificuldade do trabalho dele. E para a gente aprender com ele sobre essa empreitada dele vai ser significante também. Eu não acho que é pouco, não, cara. Eu acho que cada um tem uma parcela boa de conteúdo para passar para todo mundo. Eu acho legal. Seja muito bem-vindo aí. Muito obrigado. Tem sempre uma frase, que eu não sei nem quem é o autor, mas dizem que você nunca é tão inteligente que não possa ensinar, aprender algo, e nunca é tão inteligente que não possa aprender, ensinar também. Todo dia a gente aprende alguma coisa, cara. É isso. É assim então, que é a vida. É isso que é a vida. Muito bom. Seja muito bem-vindo. Obrigado. A conversa vai ser boa. Vai Vai render. Vamos chamar nosso primeiro convidado aí, especialíssimo também. Vamos colocar na tela aqui. É o professor Wellington de Curitiba. O Wellington, ele é treinador de futebol de campo de atletas de iniciação. Professor Wellington, seja bem-vindo ao nosso podcast. Por favor, traga a sua pergunta aí, porque a gente vai debater ela aqui na nossa mesa. Primeiramente, agradecer, o convite para estar estreando o podcast com vocês, Acho que, além de grandes profissionais, todos que estão nessa mesa são grandes amigos, Conheço há algum tempo, então vai ser legal trocar ideias, troca de papo, Essa resenha acho que vai ser importante e vai ser legal esse tempo passando junto aí. De questionamento, que eu trouxe, eu passei, a pergunta pode ser ampla, vou tentar nichar mais para o meu, puxar um pouco mais para o meu ramo, no futebol, que eu coloquei quais seriam, os fatores determinantes, assim, para um atleta de base, o desenvolvimento dele, o que seria de mais primordial para que ele alcançasse sucesso, na carreira dele, Porque a gente sabe que a fase de base é uma fase sensível, Então, é uma fase que vai decidir muito do futuro do atleta, O que ele vai ser e se ele vai ser, um atleta de alto rendimento, Porque, às vezes, muito se perde nesse processo, Então, queria ver, como temos profissionais de várias áreas, E sei que são fatores determinantes, a parte nutricional, que o Rafael pode falar um pouco, a parte física, o Marcelo também pode puxar ali, E a parte psicológica também, são fatores ali, claro, depende da fase, um vai ser mais determinante que o outro, mas acho que são complementares, Então, queria saber de vocês aí como podemos ajudar esses atletas que estão querendo chegar aí no alto rendimento. Legal, obrigado, Wellington, pela pergunta. Eu só queria iniciar esse debate porque a gente vai falar sobre desenvolvimento, desenvolvimento de talento, essa questão de captação, do atleta poder chegar. E, claro, a gente está aqui hoje na nossa mesa com um atleta que chegou, um atleta de alto nível. Eu gosto de pensar assim, se a gente for pensar, professor, no sentido de desenvolvimento de atletas, tem uma frase de um comentarista de futebol aqui da nossa cidade que ele fala: pasmem os senhores. Mas a maioria não chega. A maioria não chega. Eu não sei na luta, O Samuel vai poder falar pra gente um pouquinho melhor, mas a gente for falar do futebol, que a gente tem um pouquinho mais de 10 anos de experiência, a maioria não chega. Se a gente pegar por gerações, sei lá, o que vier em mente. Eu venho na minha mente aqui as gerações desde a 96, 97 que eu trabalho até agora, 2012, 2013. Cara, quando chega no processo final, são poucos que chegam no alto nível.
E aí a gente pode trazer alguns aspectos que podem justificar por que aquele atleta chegou e hoje está jogando, né, uma Champions League, joga a Copa do Mundo, o cara chega no UFC, o cara, sei lá, joga uma Olimpíada, acabou de terminar a Olimpíada, né? Por que o cara chega lá e por que ele não chega? Eu penso em dois aspectos assim mais gerais, né? Até para a gente não precisar ir para a especificidade de cada coisa. Primeiro tem uma questão de perfil. E aí esse perfil ele pode ser para mim tanto físico quanto comportamental. Porque é aquela coisa, William, eu sou goleiro, mas eu não vou passar de 1,65 m. Cara, desculpa. Quer jogar futebol de campo? Tem uma questão de perfil que ele é óbvio, né? Só que, por outro lado, claro, a questão do perfil físico, o Marcelo pode ajudar melhor, mas tem também uma questão comportamental, né? Em um dos episódios, a gente falava sobre disciplina. Fala, cara, não tem como. Para mim, a palavra ela é ruim, né? É impossível. Mas é impossível o atleta querer chegar no alto nível se ele não tiver disciplina, se ele não tiver foco, se ele não saber que ele vai ter que ter muita renúncia ao longo da carreira. Cara, são coisas que para mim é parte do perfil do atleta. E muitas vezes esses são traços que vai fazer com que o cara não chegue no final do processo. Eu vou te interromper só um ponto. Eu acho que o esporte coletivo tem uma diferença do esporte individual. O esporte individual, eu acho que o atleta ele precisa se submeter porque é ele por ele mesmo. Total. Né? O atleta do coletivo tem aquele desejo de participar, por exemplo, do futebol, que é o maior esporte praticado no mundo ainda. É o que envolve mais dinheiro em tese, né? Porque a gente pode falar sobre algumas lutas, as lutas também envolvem muito dinheiro, mas a perspectiva de fazer parte de um sistema ou de aparecer, por exemplo, você falou de Champions League, né? Às vezes o atleta do futebol não está preocupado com a Olimpíada. O cara quer jogar bola, quer jogar num Milan, num Manchester, num time de fora, né? Às vezes alguns ainda querem jogar na seleção, né? Mas o atleta, por exemplo, da luta, ele precisa se submeter, porque senão já é uma peneira bem estreita, né? A luta, eu acredito, pelo que eu já trabalhei com alguns atletas, a chance da gente desistir é muito grande, porque é um esforço muito grande. Você não trabalha, para quem trabalha no MMA, não é uma modalidade só, né? Você tem que se dedicar a várias modalidades e ainda tem a parte do treinamento físico. É aquilo que a gente falou, o cara que luta boxe, ele não vai lutar só boxe. Não é só a mão, né? Não é só dar soco, né? Não é. E aí, às vezes, é a diferença entre a pessoa que é um praticante, tá tudo certo, e a pessoa que quer ser atleta. Sim. É a submissão, você precisa se submeter. E só para complementar, Rafa, antes de abrir para o Marcelo e para o Caveira complementarem, eu falei que para mim o primeiro é a questão do perfil, né? Físico e comportamental. O segundo para mim é o contexto externo. Cara, e aí entram várias coisas. Pode entrar o clube que o cara está, inclusive, que não pode ter, muitas vezes, uma questão de estrutura de profissionais que façam ele alavancar e chegar, de repente. Tem questões de amigos, namorada, pais e mães, né? Que a gente conversa com alguns deles aqui, inclusive. Então, assim, vejo que vai além da questão só do físico e do comportamental. Tem uma questão externa que, se ele não tiver o apoio ideal, o apoio necessário para que alavanque, né, a carreira dele, o desenvolvimento dele, eu vejo que aí pode ser um fator que... eu brinco muito com meus atletas quando são mais jovens, né? Quando a gente fala de namorada. Eu falo, cara, pode ser a bênção... Esquece. Ou pode ser o outro lado, no sentido assim, cara, não entende de esporte e tem que ficar claro desde o início ali que, cara, vida de atleta é assim, é meio cigano, dependendo da modalidade, né? Vai ter que treinar em tal lugar, vai ir para outro clube, não tem domingo. Vai ter que ter renúncia junto com o atleta. E muitas vezes... Vai participar. Né? E muitas vezes o coração bate mais forte pela namorada. Mas assim, é um exemplo, né, gente, de N que a gente poderia trazer, mas assim, só as duas coisas que eu queria complementar, agora pra gente poder ouvir um pouquinho, claro, né? Até de um atleta profissional. Caveira, o que faz outro cara não chegar? Até porque, se considerar você tudo que você passou e tudo que veio, né, ao longo da tua carreira para hoje você chegar a ser um atleta profissional de MMA. Né? Não, sem dúvidas. O que o senhor falou aí, concordo plenamente, mas sim, eu acredito muito também num real motivo, entendeu? O motivo, o porquê aquele atleta está fazendo aquilo. Falando... Pelo meu ramo, pela luta, você se machuca todos os dias você está sendo exposto ali ao que o teu corpo não foi feito para aquilo, entendeu? Se machucando, muitas das vezes você tendo que treinar sem querer treinar, desmotivado, sem ganhar dinheiro, muitas das vezes. Então, eu acredito que o que faz de não vingar e vingar é o motivo, o porquê. Eu, particularmente, tenho minha família lá no Amazonas. O Dr. William sabe disso. Para mim, é a minha âncora, tá entendendo? É o que me mantém ali
ali firme, tá entendendo? Porque se não tivesse eles, eu acredito que não teria outro motivo que me segurasse tanto na luta. Porque já quebrei osso, já rompi ligamento, já fiz cirurgia. Você se destrói todos os dias, né? A verdade é essa. E eu acredito que seja assim também em qualquer outro esporte. Futebol não é diferente. Você precisa abdicar de muita coisa ali para você realmente atingir um nível ali, né? Para você subir de nível, acredito que seja isso, tá entendendo? Você ser apegado ali a um real motivo. O resumo da tua fala, né, Caveira? Tudo começa pelo porquê. Porquê? Tem que ter o porquê muito forte. Eu tenho até uma frase que nem índio fala, né? Homem com porquê forte, forte. Homem com porquê fraco, fraco. Não tem jeito. E é muito real. Não sustenta. Não sustenta, não tem como. Não tem como. Eu falo com toda certeza, não tem como. Eu sempre falo com meus amigos e tudo mais, não querendo também, né, assustar e tal, mas se você tem uma segunda opção e, pô, essa opção é viável, pô, é melhor ir pela segunda opção, cara. Fica confortável. Se você não gostar, não tiver um porquê, você não aguenta. Eu acredito é um processo muito longo e dói, né? Dolorido. Cara, e tipo assim, não é dolorido só que, tá demorando, é o processo. Não, é dolorido todos os dias, cara. De dor, literalmente. Literal, cara. Mas eu acredito que você tendo um porquê ali, do porquê, qualquer tipo de coisa você vinga, cara. Você vinga. Teve uma... Vou dar um parênteses aqui, Wellington. Eu tava vendo uns vídeos que a gente, no horário vago, começa a fuçar Instagram ali. Não lembro qual atleta que é. Acho que talvez vocês tenham até visto, que falou do Kaká, né? Que o Kaká nunca foi o mais talentoso, né? Então, assim, o que ele quis dizer pra gente? O Kaká chegou, né? Chegou, maluco. Top. E ele falou assim, ele nunca foi o mais talentoso, mas foi o único que chegou da geração. Entende? E isso faz com que a gente entenda, até nessa questão da base, que o Hélito comentou ali. Hoje tem muitos meninos na base ali, né? O Hélito conhece alguns do próprio Curitiba ali, a gente conhece também, que são muito bons jogadores, né? Que têm um talento. Mas a gente sabe que só o talento não vai fazer com que o atleta chegue. O teu talento ou não significa nada perto do processo. Entende? Porque assim, a gente sabe que com o treinamento, o cara que não é muito bom em algo, se fizer isso repetidamente por muito tempo, ele vai ficar bom, cara. Não tem como. O cara que já é bom, se treinar muito, ele vai ficar ótimo. O cara que já é ótimo, se focar mais ainda, ele vai ficar excelente. Entende? Então, assim, não é o mais talentoso que vai chegar, é o cara que está disposto a pagar o preço, que não é financeiro, que são as renúncias, que são as dificuldades, que é o acordar cedo, mesmo não precisando acordar cedo, para que o organismo dele esteja acostumado e habituado com essa rotina de atleta. Então, assim, no quesito base, iniciação desportiva ali, de futebol em específico agora, o mais importante, que eu acredito, assim, que separa quem vai chegar ou não, é o entendimento de que para ser atleta é preciso fazer o que o atleta faz e não o que a gente gosta de fazer. É todo dia um pouquinho mais, né? Tá entendendo? Não tem, essa é a mentalidade. Exatamente. É o que a gente tenta passar para os meninos. A gente trabalha com alguns meninos de clubes que têm um talento, mas não tá pagando preço. Não. Entende? Mas o fulaninho faz. Cara, mas o fulaninho, ele não quer ser um atleta. Talvez ele não tenha ainda essa capacidade para ser um atleta. Então, você tem que entender que para ser atleta, muitas vezes você vai ter que comer sem ter vontade, sem ter fome, para recuperação. Sem dúvida. Você tem que entender que para ser um atleta, você não vai poder ficar mexendo no celular até 11 horas da noite. Quantas vezes no profissional, hein? Já passou da base. Entende? Quantas vezes no profissional, horário de jogo, 11 horas da manhã, e aí a dieta tem que ser direcionada, né? Eu preciso de combustível para ele. Tem aqui macarrão, tem batata doce. Tapioca. Não é o convencional do pãozinho, da tapioca. Eu preciso de combustível, eu preciso de macarrão, eu preciso que você coma. Eu falei, pois é, não estou acostumado. Pois é, eu não vou jogar, cara. Quem vai jogar é você. Você que escolhe. Então, é esse preço que muitos não estão dispostos a pagar. Exatamente. Eles querem jogar, mas não querem ser atleta. E atleta é renúncia atrás de renúncia todos os dias. E na base, por mais que seja uma iniciação, aí podemos falar em qualquer modalidade. Sim.
cara, o processo ali de disciplina e renúncia vai ter em todas as modalidades. E a gente vê hoje no mercado, pode ser da luta, pode ser do futebol, tem muitos atletas que estão estendendo a carreira e começaram a perceber que o dormir cedo, o acordar disposto, o se alimentar melhor. Você vai pegar o Benzema, falou sobre isso. O Thiago Silva falou sobre isso. São atletas que estão estendendo essa... mas foi para o mercado A longevidade, né? Então ele está Pode pegar o Zé Roberto, que é um exemplo recente. Ele jogou quase até os 40 e lá. Isso aí diferencia, né? O nível de competição das pessoas. Tem uns que não se destacam, já tem outros que se destacam. Por quê? Exatamente. E é exatamente aí que entra isso. Em qualquer idade, em qualquer modalidade. Não basta ser bom. Você tem que merecer. E o merecimento, cara, é foda. Você vencer a concorrência ali. O preço é alto, cara. O preço é alto, muito alto. E às vezes os atletas da base pagam muito pela... Eles são imaturos, né? Em relação ao despertar para o momento certo. O entendimento, né? Eles demoram para entender. Você pode discutir até do ambiente, que em outro momento, em algum outro dia, a gente comentou sobre isso, né? O ambiente influencia sobre vários aspectos, né? Na alimentação, no mental. E às vezes o atleta pode ter tido essa boa base do ambiente, da casa, da família, mas chegou um momento que ele começou a curtir outras coisas que não casavam Saiu com um o pouquinho objetivo do inicial, foco. que não entravam no porquê. Já vi atletas que eram promessas, Sim. O clube fez contrato de 5 anos para não perder o atleta, mas daí quando ele saiu do sub-20 e foi para o profissional. Por isso, Rafa, em algumas palestras que a gente traz para os atletas, a gente fala o seguinte, você tem talento e você está no sub-13, sabe o que você é? Um bom atleta sub-13. Ponto. Acabou. Não quer dizer que vai... Não quer que dizer com que o cara vai 17 chegar anos você vai estar tão bom quanto agora. Acabou. Entende? E aí, de repente, você quer só estender um outro questionamento aqui para o Samuel, ao longo da carreira dele. Tiveram atletas que você trabalhou ao longo do tempo que eram melhores que você, tecnicamente, vamos falar, né? Porque é isso que a gente está falando do talento. A gente falou ali de perfil físico, comportamento, algumas situações, mas que você via assim, cara, esse cara, se ele continuasse... Sabe hoje, quando você para e olha para trás e fala assim, cara, se aquele cara tivesse continuado, hoje ele seria talvez campeão do UFC, vamos brincar assim, né? Quantos desses já passaram por você, Gabriel? Vários, doutor, vários. Eu sempre comento com meu amigo Milson também, que inclusive é seu paciente também, que quantos, né, na nossa cidade, a gente é de uma cidade do interior do Amazonas, e quantos tinham lá melhores que nós, entendeu? Melhores em tudo. Sim. Não era só na luta. Estrutura. Em tudo. E simplesmente não tiveram as oportunidades que a gente acabou tendo, porque a gente construiu, na verdade, né? Sim. A gente Por atrás também. A gente teve a coragem de vir para cá, a gente teve a coragem de meter a cara e, não, é isso. Mas é aquilo que tava falando, tá entendendo? O quanto você tá disposto a fazer aquilo, tá entendendo? Acordar cedo, muitas das vezes dormir tarde, ou então dormir cedo, porque às vezes é difícil também. Se afastar de balada, de distração. Você deixa focar. de fazer o que você gosta, às vezes. Sim, mas é sobre isso. De um As objetivo. renúncias que você Exato. É exatamente sobre a gente isso. não vai fazer tudo que a gente gosta quando a gente tem um objetivo. A gente vai Exatamente fazer a maioria das sobre coisas isso. que a gente faz é que a gente não gosta. A grande dificuldade é você colocar na cabeça do menino de 15 anos isso, né? Porque assim, em outro momento a gente falou sobre telas. O que mais tem hoje em dia, você tem 5 redes sociais. Imagina se administrar assim. TikTok, é Face, mas aí é que tá. Instagram, Aí é que tá. O futebol, como o esporte de rendimento, não são para todos. Não são. Entende? Então, o menino que lá na base começa a receber esses estímulos de pensamento, de entendimento e começa a conseguir praticar, ele está alguns passos à frente. Se destaca, Tá não tem jeito. Tá alguns passos à frente. Destaca. Quando você consegue despertar essa mentalidade, você não tem como, você se destaca. Não tem como. Eu, particularmente, quando eu botei isso na minha cabeça, levantar, arrumar minha cama, essas coisas mínimas, tá entendendo? Que não tem nada a ver com treino, mas só que tem a ver com você, tá entendendo? Com a sua mentalidade. Mostra a tua disciplina, né? Disciplina. Você tá vencendo a si mesmo, tá entendendo? Isso aí você cria uma cultura de vitória. Então, você tá vencendo ali o... Bons hábitos, a preguiça, talvez. Claro, você tá vencendo ali o chuveiro gelado um dia, porra, você pode vencer qualquer coisa, cara. Isso é verdade. E é sobre tudo, tá Ninguém entendendo? te para, né? Ninguém, nada te para. Então, você despertou aquilo ali, você vai para um outro nível. Não, e olha que interessante, né? A fala do Caveira quando ele traz a questão da cultura da vitória. Ou seja, cara, você pode replicar, você pode repetir,
você pode fazer, você pode continuar. Ou seja, não é que tem uma fórmula que está, né, uma receita de bolo que você vai fazer aquilo ali e vai atingir, como a gente fala para o atleta, né? Fala, cara, você é talentoso hoje, tudo bem, mas nada garante que daqui 2 anos, Não quer dizer, você tendo cara. 13, 15, 17, que a coisa vai acontecer. Mas será a cultura da vitória aumenta e muito a possibilidade ou a probabilidade de você lá na frente se tornar um atleta de alto nível, de alta performance. É isso Isso é aí. interessantíssimo. E você lidar com essas emoções não é muito simples, né? Nossa. Porque você tem toda essa parte técnica, né? Você tem um técnico, um preparador físico, você tem um psicólogo, você tem um nutricionista, você tem uma equipe. Assistente social. Assistente social, tem pedagogo, tem Todo tudo mundo isso. que é para ajudar é bem-vindo ali. Né? Aí você tem a frustração de, pô, fui pro banco. Não fui nem selecionado. Não, essa luta, pô, caiu a luta que eu estava me programando 3 meses. Como que você reage a partir disso? Existe muito disso, né? Sim. Pô, ele chamou o cara que a gente sabe que o cara, pô, é apadrinhado. Tem muito disso, né? Então, lidar com isso é uma das maneiras da gente... Aí Fazer que entra um o adendo. psicólogo. Exato. Não, é isso que você está trazendo, né, Rafa, para ver o quão importante é. Né? Igual você falou, de todas as áreas, estações. No processo não entendem o que é ser jogador e o que é ser atleta, né? Porque atleta treina mais que os outros, atleta tem uma alimentação regrada, atleta dorme mais cedo que os outros, né? Tem abdicações, né? Como vocês falaram, né? Até essa questão de frustração, né? Muitas vezes de entender o que é um atleta de rendimento, por exemplo, agora que na escola a gente tem para de rendimento, né? Então tem um atleta que, algumas vezes, foi pro banco, não foi relacionado. Pô, quer sair da escolinha. Ele não tá pronto pro processo. Ele tem que entender que, pô, qualquer clube que ele for, às vezes não vai jogar, às vezes vai jogar, né? Então, pô, tem que saber, né? Às vezes, pô, não sou titular, pô, trabalhar mais, vou treinar mais, me orientar melhor para tentar ser titular, né? Então, acho que também tem essa questão de virar a chave de mentalidade, né? Faz muita diferença. Esse é o pessoa ali, né, que quer ser um atleta, mas não está preparado para viver a rotina de um atleta. Tem muitos casos. É isso aí. É isso aí. Boa. Só acha que quer, né? Acho que é Não é o muito suficiente. Não é. Professor Wellington, queremos agradecer a tua presença aí. Espero que, né, as nossas contribuições, né, estimularam você a pensar em alguns fatores, porque esse tema aí a gente ficaria tranquilamente aí umas 12 horas conversando, porque são N fatores, né, tudo que a gente pôde trazer, muito da parte do aspecto emocional, mas, claro, se trazer para as outras vertentes aí, a gente ficaria bastante tempo discutindo. Vai longe. Então, obrigado pela tua pergunta, tá? Obrigado pela tua participação. Né? E, claro, a gente vai conversando aí nos próximos episódios. Fechou. Um abraço. Valeu, meu Obrigado, garoto. Um professor. abraço. Obrigado pela participação, hein? Um abraço. Valeu. É um tema que vai longe. Vai longe, muito se deixar. Nós vamos pro próximo convidado. E é um tema gostoso de falar. Com Legal. certeza. Tá louco. Entendeu? Ele flui, né? É um tema Flui natural. Bom, mas antes de passar aqui para o nosso próximo convidado, a gente só quer colocar na tela aqui os nossos 2 patrocinadores. Vamos colocar primeiro o Tribo do Campeão, treinamento mental para atletas. Então, você que é pai e mãe, você que é treinador, você que é atleta, né, de iniciação, atleta amador, atleta profissional, que gostaria de passar por um acompanhamento psicológico, né, pode entrar ali no canal da Tribo do Campeão, pode entrar no Instagram da Tribo do Campeão e mandar um direct, né, perguntando como funciona, quais são os valores, como é que é o processo. Então, a Tribo do Campeão aí, grande patrocinadora desse projeto. Nosso segundo patrocinador, que está aí na tela também, FT10 Esportes, seriedade na formação de atletas e cidadãos. Nós temos aqui o contato, né, tanto do professor Fernando quanto do professor Tiago. Você que mora aqui na cidade de Curitiba e região, certamente tem uma FT10 aí que é pertinho de você. Entra aqui em contato com esses caras, tenha certeza da qualidade do atendimento deles. E, claro, leva lá o teu filho ou tua filha para fazer uma aula experimental, ver o que você acha. Né, eles aí como grandes apoiadores também do nosso projeto. Beleza? Bom, vamos para o próximo. Aqui vamos trazer o Robson. Vou colocar o Robson aqui na tela. Professor Robson Bob. Robson Bob, que é de Curitiba. O Bob, que é atleta, é pai de atleta, é professor de judô, professor de jiu-jitsu. Eita. Bob, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, bem-vindo à nossa mesa. Por favor, traga aí a sua questão para a gente poder debater um pouquinho.
Boa noite, obrigado pela oportunidade aí, né? É uma grande satisfação ter o convite de estar participando com vocês. E minha pergunta é algo que sempre há questionamentos, né? Eu sou um atleta peso pesado, então a galera acha que eu não faço dieta, que eu não preciso me alimentar bem. Pode não parecer pelo corpo, né, que não faz dieta, mas acho que a dieta é muito importante. O Rafa tá aí, acho que foi um dos caras primeiros que conseguiu fazer que eu seguisse uma dieta por mais tempo, por ser uma dieta mais tranquila, né? Então a minha pergunta é a importância da nutrição para atletas de luta. E acabou coincidindo que tem um atleta de luta na mesa com vocês aí. Não é coincidência não, mas Rafa... Era pra ser. Bob, obrigado pela participação, cara. De imediato ele já topou, ele estava preocupado só porque ele tinha que dar aula e tal, não sabia que horário. Eu falei, não, fique tranquilo. O horário a gente arruma. O importante é você participar. Já acompanho o Bob já faz um bom tempo aí. Atleta do judô. Tive o privilégio também de acompanhar a filha dele, a Nath também, especial. Aí tem todas aquelas preocupações de tanto o técnico dela quanto o pai dela, da gente trocar as figurinhas em relação à própria evolução dela, o caminho que ela queria seguir. Ele sempre deixou muito, muito aberto para caso ela queira parar, caso ela quisesse continuar, enfim. Esse lado também foi muito legal. E a gente conseguiu organizar e criar algumas estratégias legais, tanto para ele quanto para ela. Bom, quando a gente fala da alimentação para atleta, principalmente de luta, a luta, na maior parte delas, tem um grande dilema e um grande problema, muitas vezes, que é a questão das categorias e dos pesos, né? Então, assim, o atleta tem que se encaixar dentro de uma faixa de peso e que muitas vezes não é a faixa de peso tão confortável para períodos de treinamento. E aí há uma diferença entre períodos de treinamento e períodos de preparação para o corte de peso, o temido corte de peso. O atleta ele tem duas batalhas antes da própria luta, né? Primeiro estar preparado sempre e segundo é o corte de peso que, de certa maneira, é sacrificante, né? O mais difícil para o atleta de luta, eu acho Sem que dúvidas. é o corte de peso. Sair na porrada é tranquilo para eles. Faz isso todo dia. Essa é a parte complicada. E a importância da alimentação é justamente isso. Tem essa dualidade, né? Um passo que eu preciso estar no controle, eu preciso controlar o que eu vou ingerir, eu preciso saber o que eu vou ingerir para poder ter um bom desempenho, ter uma boa performance. E quando mais próximo da luta, eu tenho que me programar de uma maneira diferente. Então, eu gosto de trabalhar com blocos diferentes em relação a fases do camp. Então, assim, isso quando não aparece uma luta daqui a um mês, né? Às vezes acontece isso. Daqui a um mês tem uma luta, como é que eu vou fazer? Né? Então, você tem uma programação que a gente tenta aliviar esse impacto negativo do corte de peso, né? Porque, às vezes, quando o corte é muito acentuado, eu preciso perder 15 quilos no espaço de 40 dias, muitas vezes eu vou perder algumas características que eu trabalhei bastante no meu treinamento, como os reflexos, como a perda da massa muscular. E muitas vezes, quando a gente consegue criar uma estratégia que vai sendo uma evolução progressiva desse corte, a gente consegue preservar alguns benefícios. Vamos cortando aos poucos e mantendo o ritmo de treino para evitar alguns sacrifícios. Já acompanhei atleta, por exemplo, que foi lutar no Maranhão, e foi em grupo, enfim, estava dentro de um carro. E o Maranhão, todo mundo sabe que é meio quente, né? Bem quente. É um calor considerável. Eles ligavam o ar quente e ainda usavam a capa. Sauna suit, né? Isso. E eles não tinham esse acesso à sauna, então vamos fazer assim, liga o carro, bota no ar quente e vamos ver o que vai dar. Ou seja, já fiz isso. Você chega num extremo, né? Já atendi atleta que cuspia para poder desidratar. Já fiz isso. Então, assim, são condições de sacrifício extremo, né? Sim. Se você parar para pensar, o organismo ele não é feito para chegar num sacrifício desse. Tanto é que a gente já teve casos mais complicados aí de falência renal, enfim, e alguns chegaram até a óbito. Então, a alimentação ela é importante desde que a gente consiga programá-la. Né? Eu preciso fazer com que esse atleta treine bem. Esse é um desafio, que não é muito difícil, né? Mas é isso que o Caveira falou na conversa passada. Muitas vezes vai treinar, está cansado, está com dor,
levou, a cabeça tá doendo e outros problemas também da vida que acontecem. Pô, preciso arrumar dinheiro para pagar não sei o quê. E as coisas vão influenciando nas escolhas. Às vezes a dieta vai para um caminho que acaba se perdendo. Então a gente tenta simplificar. Quando o Bob comentou ali que tentou fazer o caminho mais fácil e eu consegui fazer com que ele seguisse por um período longo e tal, é justamente isso. A gente simplifica para poder fazer com que o negócio funcione bem. E aí a gente consegue trazer para uma alimentação saudável um atleta que vai utilizar dessa alimentação para melhorar a performance. E nem sempre a gente precisa trabalhar com suplementação. Então, assim, a alimentação muitas vezes já pode dar conta, dependendo da situação. Não, sempre dá. Né? Sempre dá. Se a gente conseguir ter uma boa alimentação, a tendência é que a gente tenha boas respostas, né? Só que aí envolve o que o próprio William comentou agora há pouco, a disciplina, né? Assim que eu tenho disciplina para lutar, eu preciso ter a disciplina também para organizar minha alimentação. Mas aí é que entra aquela coisa que a gente estava comentando também na pergunta passada, que é a mudança de nível ali, né? Se você é um mais amador ali no caso, aí, pô, legal, dá para brincar e tal, dá para fazer algumas coisas mais no alto nível, não tem como... Não tem essa margem de erro. Não tem margem. Então, você... A nutrição ali, cara, você fazer a dieta certinha ali, fazer um bom corte de peso, cara, sem dúvidas ali é 50% do teu resultado. É isso aí. A gente várias vezes, né, Bob, em consulta, a gente falava sobre o francês, né, cara? Também lutava no peso pesado, o campeoníssimo lá. Melhor da história, né? Então, assim, esqueci o nome. Ele é um cara grande. É um cara... Do MMA? Não, do judô. Kevin René. Alguma coisa assim. Ele mesmo. É isso, Bob? Ele mesmo. Então, assim, ele é um cara extremamente forte. Gigante. Né? É o que o Bob estava falando. O cara pode ser um peso pesado, mas ele também tem força. Sim. E hoje em dia não é lutador de sumô. Até lutador de sumô hoje é forte. Oxi. Né? Não é só pesado. Muito forte, Exatamente. cara. Muito forte. E eu já vi um documentário sobre a galera os lutadores de sumô. Eles seguem uma dieta à risca também, cara. É muitas calorias que eles ingerem. Por causa da capacidade física. Capacidade física. Tem que manter aquilo. Exatamente. Manter, aumentar o nível de força, de resistência de força também, para conseguir durar bastante tempo no combate. É isso. É isso aí. É isso aí. E a alimentação tem esse papel de influenciar tanto no processo de performance, como também tem um papel importante nesse processo de corte de peso, que o mais difícil. Só que, Rafa, até para complementar o que a gente falou também em outros episódios, o quanto que também essa parte nutricional não tem que ser só pensada e discutida no momento da luta, da competição. Porque senão fica fácil. E aí o cara chegar na luta lá e falar, cara, já há dificuldade para bater o peso, e aí uma série de situações que entra aí as valências físicas, né, de resistência, de força, de flexibilidade, que ele pode ir trabalhando ao longo do tempo, né, também, durante esse período, a parte nutricional, mesma coisa. O quanto que ao longo do tempo ele vai... O corte de peso daria pelo menos umas 10 horas de conversa. Sem dúvida. Fácil. É complicado. É uma ciência, cara. É difícil. Ciência. É difícil. Aí, cortar e repor, viu? Exatamente. Alguns esportes você tem um tempo, você pesa e tem um dia para recuperar. Alguns esportes, por exemplo, pega o jiu-jitsu. Pesou, vamos para a luta. Então, assim, não tem aquele recurso de recuperar, né? Então, a recuperação ela é um ponto importante. Você tem uma margenzinha de tempo para poder trabalhar. O dia da princesa, como diziam antigamente. Mas é isso, até hoje é assim. Até hoje. Melhor coisa que existe. É mais ou menos isso. Ô, Caveira, para trazer para você ajudar a gente a complementar essa questão, para entender o quanto que essa parte... Desde quando essa parte de acompanhamento nutricional entrou na tua vida e qual a diferença que você percebe, assim, até para falar da questão do Bob, né? Da importância da nutrição para o atleta de luta. O quanto você percebeu que pós-acompanhamento o jogo mudou nesse sentido? Não, eu vou contar até uma história para ilustrar tudo. Eu vim para cá, para Curitiba, em 2018, em janeiro de 2018, e morava em Manaus e lutava lá, me destacava, mas não existia dieta. Eu pesava ali em torno de 80 quilos e descia para 66 quilos, lutava de peso pena na época. Não existia dieta, mas só que a minha irmã ali me dava umas dicas e tal, ela fez um negócio de nutrição lá, e aí me dava umas dicas, eu comia um pouquinho, na hora de repor, sorvete e pizza, a full mesmo, muita. Pra subir rápido. A full, muito, e soro na veia.
e ficava inchadão, né? Grandão. E ganhava até, cara. Mas só que o nível era diferente. Sim. Vim morar aqui. Fiz minha primeira luta aqui, ganhei também. Mas só que aí, pela aquela coisa da cultura que a gente tá falando, eu comecei a conviver com pessoas que tinham a cultura de atleta, de vencedores, entendeu? Então já foram me falando ali, cara, não é assim, assim não pode. Meu próprio mestre, André Dida, sempre falava isso, cara, para recuperar peso é uma dieta, mas você come mais. Mas é uma dieta. Segue de dieta. Nada de sorvete, de docinho aqui, ali, depois da luta, come. Mas aí deu tempo de eu implantar isso na minha mente. E aí comecei a fazer isso e aí tive resultado. Mas se caso eu não tivesse feito isso já na primeira luta que eu fiz aqui em Curitiba, com certeza tinha dado ruim, tá entendendo? Eu tinha perdido a luta porque é um nível diferente de competição. O meu adversário não estava mais brincando igual eu brincava lá em Manaus, entendeu? Outro nível. Outro nível. Então, a importância da nutrição é isso, ela te muda de nível. É aquilo que a gente estava comentando também sobre o atleta, faz o que atleta faz, tá entendendo? É o que precisa ser feito. É o que tem que fazer. Tem que acordar 6 horas? Acorda 6 horas. Tem que treinar 10? Treina 10, não negocia, tá entendendo? É isso aí. Então, acredito que a nutrição é da mesma forma. Se você tem uma dieta para seguir, segue a dieta. Se você não tem, tem que procurar. Tem que ir atrás. Tem que ir atrás de uma dieta. Tem que ir atrás de uma dieta, porque isso aí vai te mudar de nível. Porque, certamente, se tu lutar contra um cara que é muito bom e ele não faz a dieta que tu faz, você já tá... Tem vantagem. Já tem vantagem. Tem vantagem. Se ele faz dieta, ele é bom. E aí vem as outras valências, né? Vem as outras valências. Mas só que aí diferencia, cara. Diferencia, sem dúvida nenhuma. Diferencia, muda de nível. Isso é verdade. Nossa. Bob, quer complementar com mais alguma situação? É uma situação, né, que tem no judô, não na minha categoria, porque eu sou peso pesado, mas nas outras categorias tem um detalhezinho seguinte. Hoje, antes pesava sempre, por exemplo, a competição era às 9 e você pesava às 7 da manhã. Então era um curto tempo de resposta, né, para você poder repor ali. Hoje você tem a oportunidade de pesar um dia antes, né, às vezes às 6 horas da tarde ali vai lutar no outro dia. Porém, as categorias são 5%. Se você estourar, você cair numa repesagem lá que é por sorteio e estourar 5%, você sai fora da competição, você não pode lutar. Então, além de repor aí, não adianta o cara querer descer muito peso e aí querer subir lá. Um exemplo que acontece no MMA, descer tanto que ele não vai conseguir repor, e se eles passar esse peso, não pode lutar, né? Então, o exemplo da categoria ele até 100 quilos é mais tranquilo, até que você tem 5 quilos, né? Pra dar os 5%. Mas ali na categoria dos 60 é bem pouquinho, né? Então, o cara que luta nos 60 quilos hoje, ele não pode passar de 63 e para que mantenha um peso tranquilo que ele tire e não retorne mais, né? Então, é bem injusto, assim, essa categoria. E a alimentação, para mim, igual o Caveira falou aí, eu sempre tive um diferencial, assim, para os pesos pesados que eu lutei, que foi a questão de ter mais gás, né? De conseguir ter mais gás que os gordinhos que eu luto. Então, mas após que eu consegui seguir a dieta, manter a dieta, assim, eu acho que isso sobressaiu ainda mais, assim, né? Então, no judô tem o Gold Score, que quando acaba a luta, tem o primeiro ponto que faz ali como se fosse a prorrogação. E eu lembro certinho uma vez que eu fui pro Gold Score e eu vi que o atleta estava extremamente cansado, né? Ele era até um pouquinho mais fortinho que eu, assim. E eu fiz a estratégia de colocar a mão no joelho igual ele. E aí, quando o árbitro deu o regime para começar a luta, eu joguei ele rapidinho. Depois, a gente é amigo, né? Ele falou, pô, você me enganou, você falou que fingiu que tava cansado. Eu falei, estratégia, né? Cada um joga com as armas que tem. Mas eu tava extremamente bem, assim, né? Ele tava morto, devido que, sei lá, acredito que por tudo que acontecia, eu tava conseguindo treinar melhor pela dieta, estava melhor na luta. Eu acho que o meu gasto energético na luta ali não foi tanto quanto dele, por estar bem preparado e também bem nutrido. E aí eu joguei ele falou, pô, sacanagem, você tava inteiraço porque me jogou igual uma criança. Eu falei assim, faz parte da estratégia, né? Aí ele veio me questionar como que eu tava tão bem, assim, eu conversando com ele, falei que pela primeira vez na vida eu tava seguindo uma dieta certinha, né, e conseguindo fazer.
Então, acho que faz total diferença aí Boa. pra gente que é da luta. Boa. Parabéns, Bob. Parabéns. Muito Show de bom. bola. Muito bom. Caveira, quer complementar pra gente finalizar o episódio? Não, só falar aqui que mandar um abraço para minha nutricionista, Letícia. Desde que eu comecei a fazer o acompanhamento com ela, aquilo que a gente vinha falando mudou. Diferencial. Não, subiu o nível e aquilo que o Bob falou, treina melhor, compete melhor. Você se sente mais seguro porque mentalmente você sabe que fez o que era preciso ali. Então, isso aí realmente me mudou de nível. E um abraço para ela aí. Boa. Show de bola. Boa. Bob, agradeço a tua participação, cara. Show de bola a tua pergunta aí. Acho que gerou vários estímulos, um debate muito legal aqui entre nós. Agradeço a tua participação. Eu que agradeço, estamos sempre às ordens aí. Se precisando, pode mandar uma mensagem lá que a gente já retorna assim que possível. Show de bola. Boa, Obrigado, Bob. Bob. Um abraço. Obrigado, Bob. Um abraço, cara. Até a próxima. Bom, pessoal, como a gente sempre fala, né? Pena que o tempo é curto, né? Exato. Mas a gente quer aproveitar de novo para agradecer o Caveira. Caveira, obrigado aí, cara, pela tua presença, né? Obrigado. Viu como é tranquilo? Tranquilo passar conhecimento pra frente. Falou bastante. É, Falou muito bem. é melhor sair na mão, cara. Melhor sair na mão, mas só tenho a agradecer vocês aí. Porra, isso aqui é enriquecedor para qualquer pessoa que senta aqui. E para mim não foi diferente. Sou muito grato pelo convite. Que legal. Massa, show de bola, Ficamos obrigado todos e- lisonjeados aí pela tua presença aí. Show de bola. Obrigado você que acompanhou também mais um episódio aí, Os Segredos da Performance. E fica esperto, o próximo episódio aí pode estar pintando já na próxima semana. Um abraço, Excelente. pessoal. Um abraço.